Oi gente, tudo bem? Nesta semana em um refúgio para o amor, Paz enfrenta Roselena. Madalena descobre que Violeta trabalha na boate O Inferno. Clara arquiteta um plano para ficar com Rodrigo. Violeta descobre que Luciana é filha de Cláudio. E não acaba por aí. Luciana despreza Rodrigo. Saiba em detalhes como isso e mais vai acontecer na novela, no resumo semanal de 11 a 15 de setembro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 11 de setembro. Roselena pede ajuda da irmã para recuperar o amor de Rodrigo. Constança diz a Roselena que tem hora que não a reconhece e questiona o que ela conversou com Cláudio no dia que foi atrás dela. Hipócrita, Roselena diz que só falou a verdade. Constança não acredita na víbora e a pressiona que diga tudo o que ela disse a Cláudio Linhares. Lorenzo e Fabiano pedem ajuda para Aldo para conseguirem um emprego. Padre Honesto fala com o arcebispo e comenta a situação com Roselena e o que ela lhe confessou. O arcebispo diz que essa situação é realmente muito delicada, mas que ele precisa dar o consolo à alma dessa triste mulher. Paz, Madalena e Estela chegam na mansão Torrislanda e, por ordens de Jana, elas têm permissão de passar. Rodrigo chega no local onde Patrício está fazendo hidroginástica e vê Luciana. Luciana se surpreende ao ver Rodrigo ali. Brígida vê Madalena, Paz e Estela na mansão e pergunta o que elas querem. Paz diz que quer falar com a senhora Roselena. Matilde chega ali e se surpreende ao reencontrar Paz. Paz se apresenta como mãe de Luciana. Depois, Matilde coloca Brígida em seu lugar e descobre que ela quer espionar a conversa entre ela e Paz. Matilde coloca um rádio perto da porta para que Brígida não consiga ouvir a conversa. Luciana garante a Patrício que vai estar com ele em suas hidroginásticas. A sós, Paz diz a Matilde que não estava disposta a conversar com Roselena, mas ao descobrir como Luciana foi humilhada naquela casa, mudou de ideia. Ela diz a Matilde que vai gritar a verdade e colocar a senhora Torrislanda em seu lugar. Roselena liga para Clara e pede que se vejam em sua casa. Marcial tenta falar com Violeta, mas ela o despreza. Violeta garante a Marcial que não é um segundo prato e ordena que ele saia de sua vida e a deixe em paz. Paz diz a Matilde que Roselena é uma hipócrita, pois mesmo sabendo da verdade, maltratou Luciana. Ela diz que Roselena é um maldito demônio desgraçado, disfarçado de anjo. Matilde diz que o que acontece é que Roselena tem medo que a verdade venha à tona e que sua família a julgue pelo que ela fez. Paz diz que Roselena é uma covarde, pois na hora de fazer mal a Luciana teve coragem, mas que para enfrentar sua família tem medo. Ela diz à senhora que viu Cláudio Linhares e que se sentiu muito mal ao ver sua filha com seu verdadeiro pai e que nenhum dos dois sabem disso. Marcial diz a Violeta que ela é o amor de sua vida. Violeta diz que em sua vida não há espaço para homens casados. Marcial abraça Violeta sem sua vontade e nesse momento, Flor chega ali furiosa. Flor diz a Violeta que não é a primeira vez que o desgraçado do Marcial a faz de corno. Marcial tenta acalmar a esposa e revela que já faz tempo que eles não se suportam. Violeta dá um basta no casal de otários e manda eles saírem de sua casa e armarem um circo em outro lugar. Flor tenta bater em Violeta, mas é impedida por Marcial. Brígida liga para Clara e informa que a mãe de Luciana está na mansão Torrislanda. Aldo vai atrás de Vic na casa de Jerônimo e entra à força na propriedade. Vic tenta alertar Aldo, diz que Maximino é terrível e que ele não sabe do que o tio dele é capaz de fazer. Roselena chega em casa. Paz diz a Matilde que sempre temeu aquele momento, mas que agora chegou a hora de colocar Roselena em seu lugar. Paz vai atrás de Roselena no escritório e diz: "Boa tarde, senhora Roselena. Sou Paz. Paz Flores de Jacinto, a mãe da Luciana." Roselena fica assustada com a visita da esposa de Galdino. Ela pede a Matilde e Brígida que se retirem e não permitam que ninguém as atrapalhe. Aritie descobre que Luciana não vai mais se casar com Rodrigo e fica muito triste. Roselena diz a Paz que com certeza ela quer mais dinheiro. Paz diz a Roselena que não precisa do dinheiro dela e nem com toda a sua fortuna poderia pagar as maldades que fez com sua filha.
Ela diz que a culpa que Roselena carrega é o que faz mal à família dela e não a Luciana. Roselena tenta jogar a culpa de suas desgraças em Luciana, mas Paz enfrenta a lacraia. Paz acusa Roselena de ter provocado intrigas entre Luciana e Rodrigo. Roselena fica sabendo que Paz foi atrás de Rodrigo para discutir com ele por ter terminado o casamento com Luciana. Paz diz a Roselena que se a vida colocou elas novamente na mesma estrada é para que ela revele tudo a Luciana. Roselena diz a Paz que então ela se arrepende de ter recebido Luciana. Paz manda ela calar a boca e alega que nem todos são mesquinhos e miseráveis como ela. Maximina e Rodrigo vão almoçar juntos para conversarem sobre os sentimentos de Rodrigo e seu divórcio. Madalena, Estela, Matilde e Brígida esperam na cozinha Paz e Roselena conversarem. Roselena diz a Paz que as duas são movidas pelo mesmo motivo, o amor pelos filhos. Paz diz que não. Roselena não conhece o amor e que só age pelo egoísmo e culpa. Ela diz que Roselena tramou tudo para expor sua filha perante aquelas mulheres e Rodrigo e que pisoteou nela cruelmente. Roselena diz que quando Luciana chegou naquela casa, seu filho estava comprometido com uma mulher que valia a pena, mas que ela os separou. Paz diz a Roselena que Luciana é muito melhor que essa antiga noivinha do Rodrigo e que sua filha é uma pessoa honrada, que não cresceu sentindo culpa e remorso por ser uma pessoa sem coração. Roselena acusa Paz de ter mandado Luciana justamente para sua casa, para depois poder ir a chantagear, querendo mais dinheiro. Paz diz que pensou que Roselena era mais inteligente, mas já viu que o medo dela danificou seu cérebro. Luciana tenta explicar para Arite por que seu casamento acabou e ele fica desanimado. Maximino justifica Luciana para Rodrigo e ele pede conselhos ao pai. Maximino pede que o filho esclareça as coisas com Luciana e que, se for preciso, volte com ela, pois ambos se amam. Rodrigo diz ao pai que Luciana anda saindo com Cláudio Linhares. Maximino diz ao filho que as aparências enganam e que Cláudio e Luciana não têm nada além de amizade. Porém, Rodrigo continua acreditando que Luciana é a amante de Cláudio. Flor diz a Violeta que Marcial é um maldito, pois quando ficou sem emprego, ela o ajudou financeiramente. Ela ainda revela que seu marido está investigando a boate O Inferno. Violeta se revolta e acusa Marcial de ter a usado para descobrir informações do local. Revoltada, Violeta expulsa Marcial e Flor de sua casa a gritos. Roselena exige que Paz vá embora e leve Luciana. Paz diz que vai fazer isso, porém antes vai dizer para todos o que ela fez. Roselena se assusta com as ameaças de Paz e contra-ataca. Madalena percebe que Brígida está ouvindo a conversa entre ela, Matilde e Estela atrás da porta. Ela chega próxima à porta e dá um chute, atingindo assim um golpe na cara da bruxa velha. Brígida entra na cozinha e Madalena debocha dela. Matilde fica muito alegre e agradece Madalena por ter tido a coragem de colocar Brígida em seu lugar. Roselena atormenta Paz e diz que quando ela revelar a verdade, Luciana irá a odiar e desprezar. Paz fica comovida e teme que Luciana realmente a odeie e a rejeite quando souber que a enganou durante toda a sua vida. Roselena diz a Paz que foi ela quem privou Luciana de uma vida confortável, pois ela só a entregou, mas que foi Paz quem seguiu com a mentira durante todos aqueles anos. Ela acusa Paz de ter ocultado a verdade por egoísmo, pois só pensou em sua própria felicidade. Roselena diz que se calou para que Luciana não se afastasse dela e que ela não buscasse seu verdadeiro pai. Roselena tenta manipular Paz para que continue calada. Boris pergunta a Jana se ela gosta de Lorenzo. Matilde avisa Constanza que a mãe de Luciana está ali enfrentando Roselena. Roselena diz a Paz que está nas mãos dela que as coisas continuem iguais. Paz diz que nisso ela tem razão e assegura que sabe muito bem o que vai fazer. Patrício chega no escritório e vê Paz. Os dois se conhecem e são amáveis um com o outro. Aquiles contrata Atílio para trabalhar com ele, já que Procópio segue demitido. Rodrigo chega na vila e vê Arite. Arite pergunta se é verdade que ele e Luciana não irão se casar e fica a ponto de acertar o estilingue nele. Terça-feira, 12 de setembro.
Rodrigo abaixa o estilingue de Arite e confirma que seu casamento com Luciana chegou ao fim. Arite se entristece, diz que não são mais amigos e que ele não cumpriu sua promessa. Rodrigo diz que sim, mas pede que ele continue sendo seu amiguinho. Paz diz a Patrício que Luciana gosta muito dele. Patrício diz que também gosta muito dela e que é uma pessoa importante em sua vida. Depois, Patrício questiona a mãe o que Paz fazia ali. Roselena diz que ela veio reclamar pelo casamento de Rodrigo e Luciana ter chegado ao fim. Paz, Estela e Madalena vão embora da mansão Torrislanda. Jana dá desculpas a Boris e desvia o assunto sobre Lourenço. Rodrigo diz a Arite que sempre vai estar pendente de Luciana, sua mãe e dele. Arite aceita seguir sendo amigo de Rodrigo e os dois farão um passeio de avião. Violeta desabafa com Polo e comenta sobre seu medo de que sua mãe descubra que ela é uma dançarina do inferno e não enfermeira. Polo aconselha a amiga que ela mesma confesse a verdade para a mãe e questiona se ela sabe de seu pai. Violeta diz a Polo que Madalena lhe disse que seu pai está morto e que não gosta de falar daquele tema. Rodrigo e Luciana se veem na vila e as crianças incentivam que eles conversem. Vic vai à empresa para falar com Maximino, mas Aldo a coloca dentro de seu escritório. Aldo diz à amante que está louco por ela e está disposto a manter em 7 chaves a relação deles. Vic diz a Aldo que também gosta dele, mas que teme que Maximino faça algo contra eles. Luciana entrega as coisas que Rodrigo havia dado para ela. Rodrigo diz que foi até ali tentar se resolver com ela, mas Luciana se nega. Roselena, alegre, diz a Padre Honesto que está muito tranquila, pois as coisas estão ficando em seu devido lugar. Ela diz ao sacerdote que Paz, mãe de Luciana, foi falar com ela e conseguiu a convencer que vai embora da cidade. Luciana diz a Rodrigo que não quer voltar a vê-lo. Rodrigo diz que não sabe por que foi atrás dela, mas garante que vai ir embora, a amando mais do que sua própria vida. Mais tarde, Paz diz à filha que foi ver a senhora Roselena. Brígida diz a Matilde que se surpreende pela senhora Roselena ter recebido aquela vulgar, se referindo a Paz. Luciana pergunta à mãe o que ela foi fazer na mansão Torrislanda. Paz diz que foi colocar a senhora Roselena em seu lugar e exigir respeito por ela. Roselena diz a Clara e Julieta que Paz Flores, mãe de Luciana, teve o atrevimento de ir em sua casa para enfrentá-la. Ela diz que Paz foi defender Luciana e que se atreveu a ir atrás de Rodrigo para reclamar por seu divórcio. Roselena diz que elas devem apressar o quanto antes o casamento entre Clara e Rodrigo, pois ainda estão sob a ameaça de Luciana regressar com seu filho. Rodrigo diz aos amigos que tentou fazer as pazes com Luciana, mas que ela não aceitou e que certamente não o fez por Cláudio Linhares. Rodrigo se recorda de quando viu Luciana e Cláudio juntos dentro do carro e se convence que os dois são amantes. Rodrigo garante a eles que agora vai se esquecer para sempre de Luciana e que vai paquerar outras mulheres. Roselena diz a Clara que ela deve tirar forças até da onde não tem para recuperar Rodrigo. Julieta também estimula a filha e as três decidem colocar um plano em prática. Maximino liga para Vic e diz que quer a ver naquela noite. Vic diz a Jerônimo que vai ter que sair aquela noite, pois vai consolar uma amiga sua que acaba de terminar o namoro. Por ordens do tio, Aldo leva Maximino até o motel e vê Vic chegando para ficar com ele. Luciana diz a Estela que quer ir embora da capital para se esquecer de tudo de ruim que passou ali na cidade grande. Brígida puxa saco de Roselena durante o jantar e diz que ela é uma mulher excepcional. Roselena se surpreende quando Brígida revela a ela que no dia que o Rodrigo foi na mansão com Luciana, ela se assentou no lugar da senhora na mesa. Jana diz à mãe que foi seu pai quem pediu para que Luciana se sentasse em seu lugar na mesa e que não há nada de mais nisso. Boris, que está ali jantando, só observa a loucura familiar. Flor vai à casa de Violeta atrás dela, mas acaba se encontrando com Madalena. Madalena diz que sua filha não está, pois acabou de ir para o hospital trabalhar. Flor se apresenta como a esposa de Marcial, o homem que está envolvendo a filha dela. Flor também revela a Madalena que Violeta não é nenhuma enfermeira, e sim uma cabareteira de quinta. Rodrigo liga para a casa de Estela e Mariana atende. Mariana se confunde e pensa que é Cláudio. Luciana atende e diz: "Advogado Linhares, tudo bem?"
Rodrigo responde que não é Cláudio, e sim Rodrigo. Quarta-feira, 13 de setembro. Rodrigo pede perdão a Luciana se a decepcionou por não ser o advogado Linhares. Luciana pede desculpas a ele pela confusão. Rodrigo diz que ligou para pedir a autorização dela para ele levar Arite para passear. Luciana autoriza e revela que em breve voltará a seu povoado. Flor diz a Madalena que Violeta trabalha em uma boate decadente e que a enganou. Furiosa, Madalena expulsa Flor da casa da filha. Paz chega ali, Madalena chora e diz que uma senhora lhe disse que sua filha não é enfermeira, e sim uma cabareteira de quinta. Marcial chega na boate atrás de Violeta, mas Polo a defende. Fernanda diz a Clara que Rodrigo quer voltar sua vida de antes e que já está se esquecendo da doméstica. Estela pede a Luciana para que ela nunca duvide do amor de Paz. Luciana estranha o comentário de Estela. Madalena diz a Paz que não foi uma boa mãe para Violeta, pois não a aconselhou bem. Paz pede que a comadre não se sinta culpada, pois cada um é responsável por suas próprias decisões. Madalena diz que o que mais lhe dói é Violeta ter mentido para ela toda a vida. Clara diz às suas amigas que Luciana disse que não quer saber de Rodrigo, mas isso não é verdade, pois mulheres de sua classe sempre querem se sair como dignas. Armando seus planos, Clara manda Valentina e Fernanda espalharem para os namorados delas que ela vai viajar para a Colômbia para expandir sua revista. Fernanda e Valentina perguntam o que Clara está planejando. Julieta diz que tudo isso é para que Rodrigo e sua filha voltem e que elas duas só devem soltar o rumor. Luciana chega em casa e Paz diz que elas precisam conversar. Paz reclama com a filha por não ter dito para ela ou para Madalena que Violeta não trabalhava como enfermeira e sim em uma boate. Luciana fica surpresa e diz a Madalena que não era seu papel dizer aquilo para ela. Madalena exige que Luciana a leve até a boate onde sua filha trabalha. Lorenzo tenta entrar em contato com Violeta para lhe contar o que está acontecendo, mas ela não atende. Ivan diz a Violeta que tem uma dupla de velhas na frente da boate querendo ver ela e que não sabe como tirá-las dali. Violeta vai até lá fora e se surpreende ao ver a mãe. Madalena fica indignada ao ver Violeta e a olha com desprezo. Violeta tenta se explicar, mas Madalena reclama a mentira da filha. Madalena diz que lhe envergonha ter uma filha mentirosa, que pensa que ela é tão pouca coisa que não merece saber a verdade. Ela diz que só comprovou o que lhe disseram, mas que não tem mais nada que fazer ali. Luciana abraça a amiga e tenta a consolar pela situação. Aldo vê Vic saindo do motel. Boris liga para Jana e a confronta novamente se ela gosta de Lorenzo. Ele diz que toda vez que menciona o Lorenzo, ela fica animadinha. Jana fica sem graça e responde que fica feliz por Lorenzo por conta de Luciana. Luciana diz a Fabiano e Lorenzo que quer voltar logo ao povoado, pois ali na cidade eles só têm problemas. Lorenzo diz à irmã que quer ficar na capital e não pretende regressar a São Francisco do Alto. Aquiles começa a esquecer Luciana e planeja ficar com Violeta. Estela diz a Madalena que Violeta é boa, trabalhadora e que nunca viu uma atitude desavergonhada de sua parte. Madalena diz que sabe que sua filha é boa e que tem boas condutas, mas que isso lhe partiu seu coração. No dia seguinte, Roselena está toda feliz e diz à família que se emociona por todos eles estarem juntos. Aldo conta aos familiares que agora é assistente pessoal de seu tio. Constanza diz que nesse final de semana irá sair com Oscar. Roselena, que mais cuida da vida alheia do que tudo, fica indignada e diz à irmã que ela está dando um mau exemplo a seus filhos, por ficar saindo com um homem que ela nem é casada. Aldo e Maximino mandam muitas mensagens a Vic e o celular da moça não para de tocar no ambiente de trabalho. Nicole chama sua atenção e Vic diz que estão mandando mensagem do hospital, pois precisa levar seu pai para uma consulta em meia hora. Desconfiada, Nicole diz que não dará autorização para ela sair. Paz diz a Madalena que estava decidida a falar toda a verdade, mas que a senhora Roselena desarmou. Ela diz que Roselena questionou se ela estava preparada para enfrentar Luciana quando soubesse a verdade. Violeta acorda e ouve a conversa entre Paz e sua mãe. Rodrigo fica sabendo sobre a suposta viagem de Clara para a Colômbia.
Paz diz a Madalena que Roselena fez pensar como Luciana vai reagir quando souber que ela escondeu aquela dura verdade há anos. Ela diz que se o advogado descobrisse a verdade, iria lhe dar uma grande alegria, por saber que sua filhinha não morreu. Paz diz à comadre que não pode seguir calada e que Luciana tem que saber que ela não é sua verdadeira mãe, e sim de Aurora e Cláudio Linhares. Violeta ouve tudo e fica chocada. Cláudio chega na casa de Violeta para visitar Luciana e Paz fica surpresa. Cláudio e Paz se cumprimentam e Madalena oferece um café. Cláudio diz a Paz que vai ajudá-las para voltar ao povoado. Luciana chega em casa, fica feliz ao ver Cláudio e o abraça. Paz fica sem graça. Vic se encontra com Maximino e diz que lhe custou muito trabalho convencer Nicole a deixar a sair. Maximino é violento com Vic e diz que ela é quem deve ajeitar seus horários para estar disponível quando ele ligar. Ele diz que se ela prefere seu trabalho, então que vá para lá e se esqueça dele para sempre. Constanza diz a Roselena que ela deixa seus filhos viverem e eles deixam ela viver sua vida e que isso é algo muito simples. Roselena diz que para ela isso é ridículo e imoral, que uma mulher em sua idade saia com um namorado como se fossem adolescentes. Roselena, endiabada, diz à irmã que ela deve se colocar em seu lugar. Pede que ela se olhe no espelho e veja que seu corpo já não é atraente para nenhum homem. Constanza se magoa com as duras palavras da lacraia. Luciana agradece Cláudio por seu apoio e diz que ele nunca falha com ela. Cláudio mostra para Luciana uma foto de Aurora e diz que ela é muito parecida com sua esposa. Paz vê a foto de Aurora e fica tensa. Maximino passa ordens para Aldo sobre a boate O Inferno. Clara diz a Roselena que acredita que o plano da Colômbia vai funcionar, pois Fernando e Valentina já espalharam um rumor de sua falsa viagem. Ela diz a lacraia que vai inventar essa falsa viagem com o único pretexto de que ela e Rodrigo se encontram e que precisa da ajuda de Roselena. Roselena entende o plano de Clara e diz que vai ajudá-la. Paz chega à decisão de dizer a verdade a Cláudio. Luciana acompanha Cláudio até fora da casa e o agradece novamente por tudo. Rodrigo chega ali e surpreende Luciana junto a Cláudio e pergunta se interrompe. Cláudio dá boa tarde para Rodrigo, diz a Luciana que mais tarde se falam e vai embora. Chorando, Violeta pede perdão a Madalena e diz que não tem coragem de olhar em seus olhos de tanta vergonha. Ela diz à mãe que quando chegou na cidade procurou vários empregos, mas que pagavam muito pouco. Então foi aí que ela decidiu trabalhar no inferno para poder sair adiante. Violeta diz à mãe que não há motivos para ela se envergonhar e jura que nunca se envolveu com nenhum homem daquele lugar. Ela assume que não sente orgulho de trabalhar na boate. Madalena diz que o que lhe doeu foi a mentira e não por ela trabalhar na boate. Madalena e Violeta fazem as pazes e dizem o quanto se amam. Quinta-feira, 14 de setembro. Rodrigo diz a Luciana que está ali para buscar Aritie para o passeio deles. Luciana diz que Aritie saiu com Estela, mas que daqui a pouco deve chegar. Rodrigo questiona como Luciana está com Cláudio Linhares. Luciana o afronta e responde: muito bem, obrigada por perguntar. Ele é um senhor muito amável e sempre me tratou com muito amor. Violeta diz a Paz que se Luciana soubesse de quem ela é filha, sua vida mudaria e ela não teria tido a necessidade de trabalhar no inferno. Paz se surpreende quando Violeta confessa que sabe que Luciana é filha de Cláudio e que ouviu a conversa entre ela e sua mãe. Aritie pede a Rodrigo e Luciana que os três vão juntos para o passeio. Luciana diz que não vai ir com eles, pois precisa estudar para suas provas. Violeta diz a Paz que ela deve dizer a verdade de uma vez. Madalena pede à filha que não diga nada a Luciana, e ela garante que não dirá nada. Luciana chega ali e diz a elas que Rodrigo foi até a vila levar Aritie para passear. Paz descobre que Lorenzo não vai voltar ao povoado e lamenta. Roselena garante a Clara e Julieta que Rodrigo irá em sua casa e que eles se encontrarão por casualidade. Julieta diz que Roselena é realmente capaz de tudo, pois fez até o pobre do Cláudio Linhares acreditar que sua filha está morta, quando na verdade está viva. Roselena fica chocada. Rodrigo e Aritie passeiam no avião. Roselena, hipócrita, pergunta do que Clara e Julieta estão falando. Julieta pede que ela não se faça de boba, pois elas sabem de toda a verdade. Roselena diz que elas são sócias,
porém as ameaça caso diga algo a alguém. Arícia e Rodrigo se divertem. Paz liga para Cláudio, diz que precisa falar com ele urgentemente, pois é muito importante o que vai lhe dizer. Cláudio estranha e Paz diz que o assunto é Luciana. Paz diz a Cláudio que precisa lhe dizer muitas coisas sobre Luciana, e os dois combinam de se verem. Depois, Paz diz a Madalena que agora a verdade vai vir à tona. Jana diz a Lola que Boris está com ciúmes de Lourenço. Paz diz a Madalena e Estela que sua angústia é quando Luciana saber a verdade e como vai reagir. Arícia agradece Rodrigo pelo passeio e diz que continuarão amigos para sempre. Clara chega na mansão Torrislanda e comunica a todos que naquele final de semana irá viajar para a Colômbia e que se fechar um negócio, talvez não volte mais para o México. Rodrigo leva Arícia de volta à vila e o garoto conta como foi o passeio. Luciana agradece Rodrigo. Rodrigo fica sabendo que Luciana irá voltar ao povoado no dia seguinte. Patrício chega na vila onde Luciana mora e se encontra com Rodrigo. Ele diz ao irmão que está ali para ajudar Luciana a estudar para suas provas. Roselena pede a Clara que no dia seguinte ela vá jantar com eles ali na mansão para se despedirem. Clara, cínica, aceita. Cláudio está prestes a sair para ir ver Paz, mas é interrompido por Bernardo. Bernardo diz a Cláudio que conseguiu uma entrevista naquela tarde com o juiz para iniciar a audiência sobre o caso da fraude. Nicole fica sabendo que Vic não terminou sua relação com Maximino e diz à funcionária que não vai querer problemas com a senhora Roselena. Rodrigo diz a Maximino que está pensando em ir para o Canadá visitar a filial da empresa. Maximino autoriza a viagem do filho. Roselena chega na empresa e diz a Rodrigo que precisa falar com ele. Clara diz às suas amigas que já está de acordo com Roselena no jantar do dia seguinte. Roselena, hipócrita do cão, chora e diz a Rodrigo que precisa pedir perdão para ele por tudo de ruim que fez. Rodrigo diz à mãe que ele e Luciana já estão separados e que nunca mais voltarão a se ver. Roselena diz ao filho que um dia, quando ele for pai, vai a entender, pois só os pais querem o melhor para os filhos. Rodrigo diz a Roselena que se ela tivesse pensado nele verdadeiramente, nada daquilo estaria acontecendo. Maximino diz à esposa que Rodrigo irá passar uma temporada no Canadá para trabalhar na filial da empresa. Roselena fica indignada e discute com o marido. A lacraia se ajoelha e implora o perdão do filho. Rodrigo a levanta, pede que ela não se humilhe e diz que não é ninguém para julgar. Rodrigo cai na manipulação da víbora e os dois fazem as pazes. Brígida ouve uma conversa entre Jana e Constanza e descobre que Luciana vai voltar para o povoado. Mais tarde, Oscar visita Constanza. Brígida liga para Julieta e diz que Luciana vai ir embora da capital. Julieta, perua, fica muito feliz. Cláudio se reúne com o juiz e os dois conversam sobre o caso da fraude. Feliz, Roselena diz a Matilde que se reconciliou com Rodrigo e que irão jantar em família no dia seguinte. Norma liga para Luciana e diz que Cláudio já comprou as passagens de avião para ela regressar ao povoado. Patrício diz a Rodrigo que Luciana é muito inteligente e que no dia seguinte fará a prova. Roselena pede a Rodrigo que no dia seguinte vá jantar ali na casa e ele aceita. Violeta diz a Madalena que vai sentir saudades dela. Já em seu apartamento, Rodrigo não para de pensar em Luciana. Sexta-feira, 15 de setembro. Aldo chega na boate O Inferno por ordens de Maximino. Roselena tenta convencer Constanza para não se entregar a Oscar. Constanza se irrita pelo intrometimento da irmã e pede que ela guarde seus comentários. Aldo diz a Lastra que foi bom ele ter tirado a denúncia contra Lourenço, pois o chefe já estava ficando furioso com aquela situação. Mais uma vez, Marcial tenta falar com Violeta, mas é desprezado pela moça. Lastra diz a Aldo que quem manda no inferno é ele. Aldo diz que sim, pois ele é o próprio diabo. No dia seguinte, Luciana chega no local para fazer sua prova e concluir o ensino médio. Lourenço e Fabiano começam a vender tortas em uma esquina. Rodrigo vai atrás de Luciana e pergunta como foi a prova dela. Luciana diz que foi bem e volta a confirmar para ele que vai ir para São Francisco do Alto.
Rodrigo diz que lhe deseja sorte e entrega as alianças que ele havia mandado fazer para ela. Rodrigo dá adeus para Luciana. Patrício surpreende a todos quando chega na empresa para começar a trabalhar pessoalmente lá. Cláudio diz a Norma que já está com quase todas as provas para desmascarar Maximino Torres Landa. Ele diz à secretária que vai levar Luciana e sua família para o povoado e que vai fazer uma surpresa para eles. Cláudio comenta com Norma o grande carinho que sente por Luciana e ressalta que naquela tarde vai falar com a Dona Paz. Roselena diz a Padre Honesto que a mãe de Luciana foi para a cidade e que vai levar a filha de volta para o povoado. Hipócrita, a lacraia diz que vai sentir falta de Luciana, pois no fim das contas ela cuidou bem de seu filho Patrício e foi muito linda com todos. Roselena chama Honesto para participar do jantar familiar. Boris prepara uma surpresa para a Jana. Os dois se beijam. Roselena diz a Julieta que já é um fato Rodrigo jantar ali com eles naquela noite. Roselena e Julieta armam tudo para juntar Rodrigo e Clara. Melissa finaliza sua última tese e agradece Cláudio por tudo que fez por ela e diz que nada daquilo seria possível se não fosse a ajuda dele. Cláudio elogia o esforço de Melissa e comenta com ela que vai levar Luciana e sua família para São Francisco do Alto. Cláudio segura as mãos de Melissa e diz que tem certeza que ela vai se sair muito bem na prova de direito. Rodrigo diz a Patrício que Luciana foi muito bem na prova e revela que foi a ver naquela manhã. Ele diz que entregou para ela as alianças de casamento e que ela que se vire com aquilo. Patrício pergunta se Rodrigo fez amor com Luciana e ele confirma. Revoltado, Patrício diz ao irmão que não acredita que depois dele ter amado Luciana até aquele ponto, agora a abandone como lixo. Rodrigo diz a Patrício que Luciana vai embora para sempre e que depois disso tudo acabará. Patrício diz que se estivesse saudável, teria lutado pelo amor de Luciana. E mesmo estando doente, se estivesse no dia que armaram um complô contra